Alô galerinha do nosso canal, temos hoje aí mais uma parte aí do nosso canal para indicar para que vocês possam compreender na luz da palavra. Vamos falar hoje de as palavras que nunca devemos utilizá-lo, que às vezes a Bíblia condena, rejeita a maneira com que nós nos expressamos. E nós encontramos isso na Bíblia. Palavras que foram rejeitadas porque as pessoas utilizaram de maneira incorreta. Então são as palavras que não devemos utilizá-lo. Então, às vezes utilizamos de uma forma sem conhecimento. Mas para você que é amante da palavra de Deus, é estudioso da palavra de Deus, você vai compreender. Ou para você que não é, também você vai ter uma noção legal sobre isso. Exemplo, pessoas que falam que Deus tarda, mas não falha. A Bíblia rejeita. Porque no livro de 2 Pedro 3, 8, 9, está escrito o seguinte, que 1000 anos para Deus é igual a um dia. E 1000 dias é igual a um ano. Então, não devemos utilizar essa palavra, que a Bíblia rejeita. Certas atitudes que os escritos sagrados não nos dão apoio. E nós temos que estar atentos a isso aí. Esses provérbios que utilizam aí o mundo aí fora, para você, para mim, para nós, é descartável. Então, essa palavra aí você já sabe que não devemos utilizar. Deus nunca tarda. Ele vem no tempo certo, na hora exata. Às vezes para nós pode ser que tardou, mas para Ele vem no horário correto. Outra palavra que utilizam muito. Deus é pai, mas não é padrasto. Engana-se então quem diz que Deus não corrige. A Bíblia diz que Ele corrige todos quanto Ele ama. Então não utilize. Porque Deus Ele é Pai e corrige o seu Filho para o seu bem. Para que não deveremos ser condenados junto com o mundo, ou seja, com os perversos. Então entenda que esse é um vocabulário que está descartado, rejeitado pela Bíblia Sagrada. Vamos mais uma, que diz assim, morreu porque chegou o seu tempo. Não. Eclesiastes, que é o livro dos pregadores, o livro de sabedoria também, nos diz que não seja louco para não morrer antes do tempo. Quer dizer, tem pessoas que fazem barbaridades, faz coisas aí, arriscando a sua vida, andando em contramão, por exemplo, acontece um acidente, ele morreu. Não foi porque Deus quis, não é o tempo dele. Ele antecipou a sua morte. Então, está descartado também essa palavra. Não devemos utilizar, então, esse método, essa maneira que nós achamos que estamos corretos. Outra passagem também, ou outro provérbio que eles utilizam também, eles falam o seguinte, você caiu do céu. A Bíblia diz que quem caiu do céu foi Satanás. Então, você não caiu do céu. Quem caiu foi o demônio. Tá? Lá no livro de São Lucas, o próprio Senhor Jesus falou isso aí. Ele falou no capítulo 10, versículo 18 de Lucas, que eu vi Satanás cair igual um raio do céu. Então você não caiu, meu irmão. Tá? Então é um provérbio descartável também. Lance ele fora, anule ele, porque ele não serve para você, para nós. Essas coisas às vezes atrapalham a nossa vida. A maneira que nós proferimos, a maneira que nós agimos. Então nós temos que tomar muito cuidado. A cautela, ela é muito boa para você, para mim também, para nós.
Então nós temos que ter muito cuidado o que falamos, que a palavra também tem poder. Então, deixa de fora isso aí, isso tem que ficar descartado. Vamos ver mais uma passagem, né, de algum provérbio que as pessoas falam. Deus escreve certo em linhas tortas. Não, Deus é correto. A Bíblia diz que o Senhor, Deus, Ele é justo, maravilhoso, organizado, amoroso e correto. Então, se Ele é justo e correto, Ele não vai escrever em linha torta. Haja visto que eu não compreendo o que eles querem falar com isso. Mas, se a gente for na linha da palavra, ela também está descartada. Não devemos utilizá-lo. Então, nós temos que estar atentos a essas coisas aí, né? Outro provérbio que fala, a minha boca é um túmulo. Não, meu irmão. O que tem dentro de um túmulo? Tem um cadáver podre, cheirando mal, uma carniça. Não, sua boca não é assim. A não ser que nós não fazemos higiene bucal, né? Pelo contrário, sua boca não é um túmulo, não. Então descarta isso aí. Você está dizendo que você está cheirando mal. Dá para se compreender isso. Apesar que a ideia da colocação aí é que vai ficar fechado e não abre. Mas ele de todo jeito vai ser aberto um dia para remoção dos restos ali. Vai ter que abrir. E às vezes nós utilizamos essas coisas e a Bíblia rejeita. Ou até a ciência, viu? O modo de pensar. Então nós temos que estar atentos a essas coisas. Não utilizamos de forma nenhuma. Então descarta isso aí também. Que isso aí não serve para nós. Temos também mais um que diz assim. Eles utilizam bastante. O cair é do homem e o levantar é de Deus. A Bíblia não fala isso. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando o filho vai embora, abandona a fazenda do seu pai e se manda para bem longe. Lembra dessa parábola que o Senhor Jesus proferiu e deixou para você, para mim, analisá-lo hoje, ou enquanto vivemos? Observe que o pai não foi atrás dele, porque ele deixou o conforto da sua casa, deixou o seu pai, deixou o amor, deixou tudo aquilo que ele tinha, junto com o seu pai, a sua mãe e seus irmãos, e foi embora. O pai ficou em casa esperando. Quando foi um dia, então, ele retornou. Aí o pai abraçou, beijou e honrou novamente a ele. E a Bíblia diz que eles foram ambos muito bem e fizeram uma festa. Então são as palavras que não devemos utilizá-lo, que às vezes nós estamos errados. Para que nós preferimos uma palavra, você tem que saber o significado daquela palavra. O que ela quer externar para nós. O que ela quer explicar para você. Aí você fala. Porque pelo contrário, você vai errar juntamente com os outros que têm o costume de proferir essa maneira errônea e que a Bíblia descarta e condena. Hoje, por exemplo, existe aí um ditado muito forte que falam, que eu fico observando muitas vezes, a maneira que as pessoas vai falando, vão se iludindo e falando bobagem e besteiras. Não, Deus não criou você para isso. Deus criou você à imagem, semelhança dele. Então ele conta que você será uma pessoa sábia, ativa, coerente, legal, amorosa. Essas qualidades para nós é muito boa. Quer ver? Tem orgulho disso. Ah, eu tenho orgulho do meu filho, da minha filha que passou no vestibular, não concluiu a faculdade. Negativo. A Bíblia nos explica que o orgulho é um pecado grosseiro. Porém, esta qualidade chamada de orgulho foi a queda do demônio, foi exatamente o orgulho, porque ele vivia em um lugar que era os céus, né? Ali pisando em pedras preciosas, no jardim muito bonito, e a Bíblia diz que ele era muito lindo. E ele se orgulhava por ele. E até que um dia ele fez uma rebelião
E o Senhor Deus não aceitou e então condenou, jogando ele para baixo. Aonde Jesus tem a visão e fala: olha, eu vi Satanás caindo do céu que nem um raio. Então tem umas coisas que você não pode usar, nem eu também. Então ficamos atentos com essa dica aí, com essa palavra, na luz da palavra, da sabedoria divina, para que nós não continuamos errando, mas corrigindo a cada dia os nossos hábitos, as nossas maneiras de viver. Porque às vezes nós temos o costume de nos ingressar daquela forma, temos o costume de atuar daquele jeito, temos o costume de fazer tal coisa e estamos fazendo errado. Não, olha, é porque meu pai e a minha mãe o seu pai, nossa mãe poderia estar errado, expressando erradamente para nós. Mas hoje nós temos internet, temos o Facebook, temos o Instagram, temos vários que você pode analisá-lo e pesquisá-lo e aprender melhor. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar,